Pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Cadê o Boto? Cadê o Boto, dirigente do Flamengo, que vinha chamando os holofotes para ele? Contra o Bahia, quando o Flamengo perdeu lá pro Bahia, o Palmeiras de gol de São Paulo, ele apareceu dando entrevista, dizendo que estava acontecendo coisas estranhas em outros gramados. Aí contra o Botafogo, que o Flamengo ganhou, ele disse que ele apareceu dizendo que não poderia deixar de falar do pênalti não marcado para o Flamengo. Agora eu quero saber hoje que o Flamengo foi beneficiado, por que ele não apareceu? Estranho, né? O Boto não apareceu hoje. Rapaz. As reclamações deram certo, né? Bateu certinho no jogo Flamengo e Palmeiras, pro Flamengo se ajudar, e agora a arbitragem tá mil maravilhas, né? Ninguém ia falar mais nada. Cara de pau, né? Dar o debate, silenciar, anular, dizer que não tem, aí vai contra o que o diretor dele gosta muito de fazer. O diretor dele, inclusive, tem gostado cada vez mais de falar de arbitragem. Inclusive, tem se revelado cada vez mais, porque muita coisa que ele fala hoje, ele já falava nos bastidores, em off, anteriormente. Talvez isso aí possa morder a língua em breve. E ele aparecia pouco, né? O Boto. Sim. Assim, mas o resultado também não ajudava. Quando ganha, o dirigente aparece mais. Não, então, mas se a gente compara com gestões anteriores, até a mais recente, assim, era muito mais frequente ali, né? O Brás, por exemplo, circulando e falando, perfil, né? Enfim. Exato. E além de outro perfil. O Felipe, ele, em outras oportunidades, já falou de arbitragem de uma forma muito mais a cara dele, né? Falando sobre como os árbitros são tratados, enfim, tentando pegar exatamente o ponto focal da arbitragem brasileira e não desmembrando jogo a jogo. Mas essa fala dele, ela é muito direcionada porque são os dois principais adversários pelo título, né? E o Palmeiras contra o São Paulo foi favorecido pela arbitragem. Sim. Então, o direcionamento é justamente por isso. Não é qualquer adversário que não pode reclamar de arbitragem na visão do Felipe Luiz. É o meu adversário pela briga do título, sabe assim? Então, acho que foi bem nesse sentido, assim, bem nessa direção. Mas até então ele estava ali falando, né, sobre as peças dele, mais uma vez defendendo o Lino, enfim. A impressão que eu tive da arbitragem hoje, até estava comentando com você, né, parece, me deu a impressão de que, assim, aquela conversa de bastidor ali, CBF, comissão, que vai sentar com o Wilton, que vai sentar com o VAR... esse jogo já é assim, já tem muita pressão, a gente precisa de interferência beirando zero ali do VAR. Hilton, você vai segurar o jogo. Eu não quero o VAR o tempo todo ali chamando. Me pareceu isso, sabe? Então, você acha que teve foi condicionado? De alguma forma foi condicionada pela... Não acho que foi condicionado, mas como o jogo se desenhou, me pareceu muito isso, sabe? Assim, interferência zero do VAR. Embora a orientação então seja... é melhor não ter VAR, né? Seja interferência máxima no Brasil. A orientação uma interferência máxima. Mas da mesma forma que a gente criticou veementemente a omissão do VAR no lance do pênalti em São Paulo e Palmeiras, no lance da possível expulsão do Andréas Pereira, que houve muita gente que mudou de opinião depois do áudio do VAR sobre aquele lance, e eu continuo entendendo que o Andréas Pereira tinha que ter sido expulso. Sim, muito expulso. Porque a gigantesca maioria dos pisões em tornozelo é acidental. Sim. Então, o do Andréas Pereira foi bastante acidental. Você é punido por não ter o devido cuidado. Ele chega atrasado. Nem sei se seria eu nem sei se seria possível tirar o pé. Mas pé no tornozelo, pisão, é vermelho e acabou. Para baixo. Né? Então, esse lance não é diferente da gigantesca maioria dos outros. Então, da mesma maneira que a gente criticou o VAR por não ter chamado o árbitro, por não ter gritado, só se grita na cabine do VAR. Sim. É uma loucura, parece que está todo mundo ali discutindo e com, sei lá, com medo de algum explosivo acabar com tudo, porque é uma pressa. Parece que tem tempo, coisa... né? Quase uma mesa redonda. Soltaram o pino. Soltaram o pino e não ali. terem chamado o árbitro de São Paulo e Palmeiras com a urgência necessária, nem que alguém tivesse que descer lá, mesmo a cabine não é no estádio, mas se alguém fosse lá puxar o cara, tinham que ter feito isso. Os lances pedem isso. O VAR existe para esse tipo de lance em São Paulo e Palmeiras, o pênalti e a possível expulsão. Existe para os lances que aconteceram hoje. E é a mesma coisa. E a pergunta é, o Palmeiras vai pedir o áudio do VAR, como
no lance, como ocorreu com o São Paulo talvez semana peça passada. agora, né? Embora tenha dito que não vai pedir, mas talvez peça. Seria interessante. Mas veja como as coisas mudam, né? Por isso, é isso que a gente está querendo mostrar para o torcedor, se é que existe ainda, alguém equilibrado nessa situação, que é a mesma situação que beneficiou o Palmeiras na 2 semanas, foi a situação que prejudicou o Palmeiras. Exato. Então, assim, falar numa orquestração... Esquema. O que existe é um esquema... Sistema. Existe sim um esquema, que é uma arbitragem péssima. Isso. Não é algo... É um horror. O esquema da arbitragem é esse. E ninguém quer mudar isso. Não se quer. A impressão que a gente tem, quem viveu lá nos anos 80, já tinha uma certa idade... demanda muito, né? Quem viveu, sim, eu lembro bem naquela época, que você, quando tinha uma inflação de 80% ao mês, e ela sucedia, você passava ano após ano com aquela loucura. A impressão da gente que vivia aquela época é aquilo nunca vai terminar. Nunca a inflação de 80%, de 40%, de 30%, não importa. Se você tiver inflação de 5% ao mês, já é uma aberração. Claro. Assim, você pensava, gente, isso aqui nunca vai nos deixar. É a impressão que você tem hoje, olhando a arbitragem brasileira. Você fala, isso nunca vai nos deixar. Por 2 motivos. Primeiro, porque ela é horrorosa. Alguém não chamar para esse lance é impossível. A menos que tenha ido ao banheiro ou eles tomaram algum sonífero na sala do VAR. É impossível não chamar para o árbitro, pelo menos, Wilton, tem um empurrão, há uma interferência, é no jogador que disputa a bola, vem olhar, né? Embora o VAR, ele tem que olhar, porque é uma decisão, o VAR está chamando, o VAR não pode apitar o pênalti, ele chama o árbitro. Mas a impressão que a gente tem é que isso nunca vai passar no futebol brasileiro. E aí tem o lado dos clubes, que também nunca vão conseguir uma orientação de uma competição. Eles gostam dessa guerra. Eles são alimentados por essa guerra. Exatamente. Sabe por quê? Porque as massas, eu falei essa frase aqui, as massas preferem aderir a esse tipo de reclamação. A conspiração. A pensar. Sim. É isso. Elas preferem. Algumas por falta de condições, outras por uma decisão tomada. Eu vou entrar nessa. E alimentados, assim, por aquelas... Muito alimentados. Pelos os influenciadores hoje. Claro. Né, de nicho. Então, que é o seguinte, né, você vai na vibe da sua galera, da sua torcida. Você não influencia, na verdade, você é influenciado por o que vem da massa e você apenas reverbera aquilo. O que eles estão falando? Que é roubo? É roubo. Que é gol? É laço? É golaço. Então, isso é retroalimentado. Então, sobre a visita da comissão de antidoping aos 2 clubes, e o Felipe falou isso, agora mencionou o assunto, dizendo, meu pai não pode assistir meus treinos, mas algumas pessoas podem, né? Muita gente não pode fazer uma série de coisas, mas a comissão de arbitragem pode. Sim. Então, eu não entendo muito bem essa questão. A de doping, sim. A comissão de antidopagem, perdão, não de arbitragem. A privacidade do trabalho de comissões técnicas e jogadores de futebol, nos seus clubes, no seu ambiente de trabalho, ela é sagrada. A gente aqui no Brasil se acostumou a ver treino, eu digo nossa categoria, a ver treino, a entrar no campo, a entrevistar o jogador no meio do campo. Isso aconteceu com gente da minha geração, comigo aconteceu, quando eu era repórter. Hoje parece uma coisa completamente impossível. E, assim, as coisas mudaram, os clubes passaram a trabalhar de outra maneira e diversos técnicos são capazes de falar, assim, elaboradamente sobre a necessidade dessa privacidade. Então, não é isso que está em discussão. Se os treinos devem ser abertos ou não devem, se um monte de gente deve entrar no ambiente do centro de treinamento ou não deve. O que se fala é que a atual gestão do Flamengo, com a ajuda do Felipe Luiz, teve muito trabalho para restringir o número de pessoas do acesso interno. Porque era muita gente e isso fazia com que informações vazassem, escalações, discussões, etc. Esse controle pertence aos clubes e é sagrado. Agora, não em relação à comissão antidoping. Sim. Isso não pode ser discutido, muito menos questionado. Precisavam ver o treino, existe um protocolo de trabalho. Não é mais que isso, associar ao jogo como se alguém tivesse ali fazendo um relatório para adversário. O grande problema é quando você passa a achar que os profissionais de uma comissão antidopagem estão no seu clube para serem espiões do seu adversário. É isso. Quando você começa a achar isso,
aí o problema está Não, é instalado mais do que de você vez. achou. Você institucionalizou a sua ilação. É claro. Porque se o Felipe viesse hoje e falar, eu queria contar um negócio que houve, um desabafo aqui meu, sexta-feira, era um outro contexto. O Flamengo institucionalizou, ele aumentou, e aí pode debater se tinha que ter sido na sexta, se podia ter sido outro dia, se era o único dia que dava para fazer, Concordo. se na véspera, se tinha que ter sido num dia que os 2 treinos fossem ao mesmo tempo. A gente pode discutir isso tudo. Só que o Flamengo institucionalizou uma ilação. E aí, no momento que a gente vinha, já que ele fala, tem que pressionar, porque o Palmeiras vai pressionando, o jogo também é de bastidores. No momento que a gente vinha dos últimos 15 dias, há um componente ali também de tacar a querosene ali na fogueira. Então, depois não vem falar, porque o fulano fala, você também falou, você também alimentou, seu dirigente também optou. Essa nota, ela não é escrita pelo assessor de comunicação no celular, sem ter um aval institucional de que tem que ir, vamos para a guerra, vamos para o pau, é isso, o tom é esse, sobe o tom, baixa o tom. Então, o Flamengo optou naquele momento por tratar isso como um elemento E os dois clubes da guerra, receberam da guerra de domingo, da guerra de hoje. Então, assim, isso também vai um pouquinho além da interpretação, para mim, estou com o André, equivocada do que é o trabalho de gente. Você botou todo mundo no mesmo balaio. As pessoas foram expor a presidente da Autoridade Brasileira Antidopagem, foram expor. Se você não tiver um elemento muito claro para associar ela a uma sacanagem, o que você está fazendo é uma sacanagem dobrada. Lógico. É dobrada. Lógico. Entendeu? Então, assim, a gente também está perdendo um pouquinho a mão. O grande problema é você cruzar justamente essa linha E desculpa, do que mas ainda é profissional e do que não é profissional. Só para te colocar. E foram expor ainda numa covardia do não estou acusando de nada. É claro. Mas será que não é uma... Ainda são frouxos. Mas, ué, É frouxo, porque nem para acusar é firme. Perfeito. Estou só pontuando uma Pedro, coincidência. você como diz, lembra- frouxa. Lembra em ainda. Salvador? Covardia, né? Eu vou citar o nome de novo. José Boto. De novo, vou falar aqui. Em Salvador. Até como estrangeiro, o que está acontecendo em outros campos não me cheira bem. Não estou a acusar ninguém. Ou seja, Não estou a acusar ninguém. Ou seja, assim, esse tipo de... É um insulto à inteligência Deixa das para minha pessoas. torcida acusar, mas estou aqui. Exato. É um insulto à inteligência das pessoas. É claro que ele estava falando sobre o árbitro de São Paulo e Palmeiras. É óbvio que ele estava falando. E depois ele fala, tem um árbitro que isso e aquilo... Não estou a acusar ninguém. Então, assim, se você vai ser irresponsável, se você vai fazer esse tipo de coisa, pelo menos tenha a coragem e talvez até a responsabilidade de dizer com palavras claras o que você quer dizer. Porque todo mundo está entendendo. Ninguém está achando que não há uma acusação a ninguém. Esse é o ponto principal do que aconteceu 15 dias Só um detalhe, atrás. preparem-se, porque o confronto entre Palmeiras e Flamengo, no campo, ele terminou pelo menos no Campeonato Brasileiro. Mas pode seguir. Mas E ainda tem uma muitas pena, rodadas porque pela tem duas frente. coisas que passam batidas. E um vai ficar de olho no que vai acontecer com o outro, principalmente com relação à arbitragem. Esse E é uma papo não pena, acabou, hein? porque tem muita coisa que passa batida, porque isso é inflamado, e aí eu vou tirar um pouco o Abel e o Felipe, ainda que o Abel muito... Isso é inflamado por gente que controla a narrativa do clube. Quem determina a narrativa de cada clube é a cabeça, é a diretoria. Isso é muito inflamado, porque passa batido o respeito que um tem pelo outro. O Felipe fala que é muito difícil encarar um time do Abel. Ele O repete Abel é o isso, melhor ele pontua. treinador. Exato. E o Abel parabeniza o Flamengo. Pontua. Então, assim, isso passa batido e era para ser algo interessante no meio de uma guerra que é interessante para muita gente. Essa guerra é interessante para lá na frente se proteger de um insucesso, se proteger de um fracasso. Claro. Então, assim, tem um respeito também ali que às vezes é esquecido por conta de algo que é alimentado fora de campo. Então, vale pontuar também o que o Abel falou do Felipe hoje, o que o Felipe falou do Abel, para não parecer também que só tem sacanagem, reclamação. E 2 ótimos trabalhos. Repito, o jogo é muito bom. O jogo é digno do primeiro contra o segundo. Sim. Só um detalhe, Fecha aí, Calçadinho. sobre os exames antidoping, é preciso ressaltar que há um compromisso mundial. Não é que alguém acordou num dia e falou assim, vamos lá no Flamengo hoje e no Palmeiras amanhã. Existe um compromisso mundial com a agência mundial. Então, cada país precisa, sim, fazer seus testes. Eles não são feitos apenas no futebol, são feitos em vários esportes. Tanto que você pega atleta, um monte de esporte, sempre. Sim. Né? Então, isso é feito... dessa forma. Só para ficar claro, senão parece que ele veio do nada, que alguém... Tudo atualmente é usado, tá? Só falta alguém um dia ganhar um jogo e ir para a entrevista coletiva e dizer que aquele jogo que ele ganhou é parte de um complô, porque lá na frente ele vai ser roubado. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo da ESPN Brasil, os comentaristas debatendo aí os vários erros de arbitragem que tivemos hoje. Pênalti não marcado no Gustavo Gomes.
uma falta do Pedro no Bruno Fux, falta do Danilo no Vitor Roque, que isso culminou no pênalti para o Flamengo. O Pulgar, que era para ser expulso e não foi. Tá mil maravilhas a arbitragem hoje pro sistema, né? O sistema hoje, a arbitragem tá mil maravilhas. Rapaz, é muita cara de pau, é muita cara de pau. Eu nunca vi tanta cara de pau. É brincadeira, eles conseguiram mesmo ganhar no grito.